Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, hoje eu vou precisar que você recorde alguns acontecimentos aqui no Brasil, envolvendo polêmicas, denúncias, principalmente aquela treta do Bolsonaro com o Sérgio Moro, que inclusive teve como resultado a saída dele do Ministério da Justiça. O Moro disse que havia uma tentativa do Bolsonaro de interferência na PF, né? E a mídia, durante esses 4 anos, vem falando o tempo todo de aparelhamento da PF. Bom, tudo isso, para o público bolsonarista, não passa de acusações falsas. O Moro era traidor, depois deixou de ser, voltou como herói. É aquela bagunça toda de quem segue em homens, né? Mas você, meu irmão, que acompanha esse canal, que já aprendeu que tem que olhar para os fatos e tirar os seus raciocínios em cima dele e não levantar bandeiras, eu quero que você preste muita atenção nessa matéria, porque enquanto o pobre do povo tá ali esperando que aconteça um milagre vindo dos militares e não de Deus, que aconteça alguma coisa, que o silêncio do Bolsonaro representa um grande plano, um xadrez 4D, 5D, eu quero que você preste atenção no que realmente está acontecendo. Se tem uma coisa que os bolsonaristas têm dito que é verdade, é que ele não está parado, nem ele nem a turma dele. O fato é que ele está tentando apagar todos os rastros que possa levá-lo a uma prisão. Isso fica cada vez mais claro, meus irmãos, e eu quero que você preste o máximo de atenção nessa matéria da grande mídia, que já mostra peças desse tabuleiro de xadrez 4D, que já estão, como diz o ditado, pegando o beco, meus irmãos, já estão dando lavrandeira. Preste muita atenção na matéria e em seguida a gente volta. Próximo do fim do governo de Jair Bolsonaro, integrantes da cúpula da Polícia Federal, além de auxiliares do ministro da Justiça, Anderson Torres, deverão deixar o Brasil para ocupar cargos em órgãos internacionais. O 5º diretor-geral da Polícia Federal, nomeado durante a gestão Bolsonaro, pode ocupar um cargo no exterior em 2023. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Márcio Nunes de Oliveira, que foi braço direito do ministro da Justiça Anderson Torres, amigo do filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, deve ser enviado à Espanha. A delegada Mariana Paranhos Calderon, da Diretoria de Gestão de Pessoal, e o delegado Alessandro Moretti, da Diretoria de Inteligência Policial, devem ir para as representações brasileiras no Uruguai e na França. Pelo menos 2 missões já estão definidas. O delegado Caio Rodrigo Pelim, diretor de investigação e combate ao crime organizado, foi escolhido para atuar na Organização dos Estados Americanos, nos Estados Unidos. E a chefe de gabinete do diretor-geral da PF, a delegada Maria Amanda Medina de Souza, segue para a função de oficial junto à Europol em Haia. A Polícia Federal não quis comentar. Ao longo dos anos, a gestão Bolsonaro enfrentou acusações de tentar interferir na PF. Inquérito no STF investiga a suspeita com base em denúncias do ex-ministro Sérgio Moro, que deixou a pasta depois que Maurício Valeixo foi exonerado da direção-geral da corporação a mando do presidente. Já o delegado Alexandre Saraiva foi exonerado da Superintendência da Polícia Federal do Amazonas ao denunciar o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de tentar obstruir a operação que apreendeu a maior quantidade de madeira nativa da história do país. Nós estamos falando de grandes redes internacionais e que promovem ali essa interligação muito forte do crime organizado com o crime ambiental. Então é importante também que o policial brasileiro que vá ser um interlocutor junto à Europol, com a Organização dos Estados Americanos, represente também um determinado conjunto de políticas públicas. Se ele for visto como alguém que teve uma trajetória omissa, por exemplo, no combate ao desmatamento, isso vai prejudicar muito o trabalho dele no exterior, inclusive pela falta de confiança nos seus interlocutores. Outros postos de trabalho podem ser criados fora do Brasil para receber integrantes do governo federal. A intenção seria alocar em Boston, nos Estados Unidos, assessores do Ministério da Justiça, pasta à qual a Polícia Federal é subordinada. As movimentações acontecem a menos de um mês do término do mandato de Jair Bolsonaro. Esse tipo de movimentação costuma ocorrer quando um grupo político sucede, especialmente nessas circunstâncias em que não há uma convergência do ponto de vista programático e ideológico. No entanto, nós temos visto nos últimos anos uma série de indícios fortes de que todo o sistema de fiscalização e controle do governo federal está, de certa forma, aparelhado. Nesse sentido, verificar movimentações dessa natureza
causa uma preocupação adicional. Pois é, meus nobres e queridos irmãos, não há pior cego do que aquele que não quer ver. Para você ter noção, isso não se resume a apenas pessoas, inclusive a dados em computador. Essa matéria que está aqui no Metrópolis diz o seguinte, ó: exclusivo, por suposta ameaça, computadores do Planalto são apagados. Medida causa estranheza por ter sido adotado logo após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições. A matéria é um pouco extensa, meus nobres e queridos irmãos, mas resumindo, quando o barco começa a afundar, os primeiros a fugirem são os ratos. Enquanto o povo está ali, como eu já disse em outros vídeos, levando spray de pimenta, gás de efeito moral, chuva, os caras estão trabalhando noite e dia para apagar os seus próprios rastros, meus irmãos. Está sendo um verdadeiro corra quem puder. Aqueles mais graúdos têm essas opções de trabalhar em outros países, abrem até ministérios para que isso aconteça. Enquanto outros menores ficam literalmente se defecando de medo, para não dizer outra palavra. Porque a coisa, meus nobres e queridos irmãos, vai apertar e muito. Cada previsão que nós temos feito, baseado no cenário que nós estamos vendo sendo pronto e desenhado, vem se cumprindo rigorosamente. Eu acredito que uma das principais metas do PT, se não for a principal, é meter Jair Bolsonaro na cadeia. Os caras, assim que você tá na cadeira, a partir de 1º de janeiro, meus irmãos, eles vão fuçar em muita coisa. Pela questão da governabilidade, eles precisam apaziguar as ruas. A história se repete, meus irmãos. Lembre-se da música de Cazuza. Eu vejo um museu de grandes novidades. Muitos não perceberam na época, mas quando a Dilma sofreu o impeachment, os caras trabalharam e foram para cima do Lula. Até aquele momento do impeachment da Dilma, tinha muito petista nas ruas, ameaças inclusive do MST, depredando ônibus e tudo mais, tocando fogo, e os caras diziam que foi golpe, o tempo todo gritando que foi golpe. E aí começam as operações da Lava Jato e prende Lula. O Lula precisava ser preso para acabar com esse sentimento de, olha, o cara era honesto, olha, mas se fosse o Lula, eu lembro de vários petistas dizendo isso. Ah, Dilma pode ter vacilado, mas o Lula é honesto. Se fosse ele, isso não teria acontecido. Então, quando o Lula foi preso, todo esse pessoal que estava revoltado, que estava a fim de fazer baderna, passou essa vontade. Até alguns apoiadores, como o Boulos. Boulos, que hoje levanta a bandeira do PT, criticava o cara, porque sabia que o barco afundou. E, como eu disse, a regra é sempre a mesma. É o museu das grandes novidades. Os primeiros a saírem são os ratos. E ratão como ele é, já foi logo correndo. Hoje a mesma coisa precisa acontecer com o Bolsonaro. Ele não ganhou as eleições, mas ficou o sentimento de revolta de muitos brasileiros. Com o povo tão áspero, com o povo tão revoltado, por causa deste símbolo, que para muitos bolsonaristas é isso que ele representa. Um tipo de divindade, um tipo de símbolo. Então o PT sabe que se ele quer ter um pouco mais de paz e tranquilidade, as ruas apaziguadas, eles precisam fuçar e achar a mínima coisa, e não precisa ser tão mínima assim, até porque tem vários processos que o próprio Bolsonaro, como a gente vem noticiando aqui, a contragosto de muitas pessoas que ficam revoltadas, né? Ainda a bolha bolsonarista é muito grande e rende muito, né? Uma bolha grande é assim, ela rende Pix, rende doação, rende inscrito, rende engajamento. Eu vejo isso aqui no canal, por exemplo, quando a gente faz esse tipo de matéria, é para perder inscrito, é para gerar menos engajamento, o pessoal fica revoltado, porque muitos, né, que entendem que nós de verdade somos conservadores, vêm aqui, mas quando escuta falar mal do mito, aí fica revoltado. Mas eu tenho dito, meus irmãos, que embora a esquerda seja péssima, seja terrível para o nosso país, por isso mesmo voltamos no Bolsonaro, isso não quer dizer que o Bolsonaro seja algo bom. E isso vai se comprovar nos próximos meses e vocês verão. Ninguém vai perder por esperar. Cada vez mais, meus irmãos, você vê os fatos. Então essa saída desse pessoal já comprova isso. Esses figurões, se não devessem, se não temessem, não precisavam sair do país. Mas fazem isso agora, porque sabem que muita coisa vai ser investigada daqui pra frente. E precisa ser. Infelizmente não pelos motivos certos, mas a justiça vai pra cima. Vocês não tenham dúvida disso.
Então o meu trabalho aqui, família, não é agradar. A gente que trabalha com notícia, não é? Você que se dispõe a fazer isso, você não tem que dar notícia para agradar, né? Para alegrar ninguém, porque não é você que faz a notícia. A notícia ela é como ela é. Então toda essa espera desse pessoal, né, que tá ali iludido, gritando por Forças Armadas e etc, vocês vão ver no que vai dar, família. Em nada. Se virar apenas para o próprio Bolsonaro tentar barganhar alguma coisa, algum privilégio a mais. Mas o que de fato eles estão fazendo, o que eles estão trabalhando, esse silêncio todo, o significado disso é articulações para evitar uma prisão e uma pena maior. É só isso que está rolando aí. E o povo, infelizmente, não entendeu e não percebeu isso ainda. Mas nada como um tempo, né, meus irmãos, para provar quem está certo e quem está errado. Então nós ficaremos de olho aqui nos últimos acontecimentos, nos acontecimentos do passado, e juntando as peças a gente vai apresentando para você a realidade. Então eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas. Nós voltaremos com um às 7h30 da manhã e outro às 5h45. Aguardo vocês, meus irmãos, que Deus proteja cada um de vocês. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!